Olha, meus amigos, vamos falar um pouquinho de política no vídeo agora, aqui no canal RN, o seu canal de notícias, né? Olha, meus amigos, o presidente Lula não está sendo ruim somente para o pessoal do BPC, mas segundo informações, ele está sendo totalmente diferente do que ele era lá em 2002, né? Até quando ele, no primeiro e no segundo mandato, porque naquela época ele conversava, ele recebia os deputados, ele recebia os senadores, prefeitos de todo o Brasil. E nesse terceiro mandato, gente, nada, né? Ele conta na ponta dos dedos aquelas pessoas que ele recebe, né, para uma reunião, para conversar. E segundo informações, nem deputados e nem senadores da própria base, gente, aqueles, né, que trabalham lá no Congresso Nacional defendendo o presidente da República, têm acesso ao presidente Lula. Ou seja, o presidente Lula, nesse terceiro mandato, está sendo intocável, né? Poucas pessoas conseguem falar tete a tete, frente a frente com o presidente da República. E tem uma pessoa de modo especial, né, que é o vice-líder, gente, do governo no Senado, que é o senador Jorge Cajuru, tá por aqui, ó, com o presidente Lula, inclusive o vice-líder, veja, o Jacques Wagner é o líder, né? O senador Cajuru é o vice-líder. Nem o vice-líder tem acesso ao presidente da República. Já imaginou uma pessoa simples como nós, um simples cidadão? Pois é, gente, é dessa maneira que está, né, o terceiro mandato do presidente Lula, né? O vice-líder do governo, senador Jorge Cajuru, né, que é senador pelo estado de Goiás, né, se sente traído pelo presidente Lula, né? Inclusive o seu principal adversário, né, que é o Vanderlan Cardoso, que também é lá de Goiás, esse sim, né, recebe até mais verba do governo federal do que o senador Cajuru, né, que sempre está ali na defesa do presidente Lula lá no Senado. Olha, o vice-líder do governo, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, ameaça romper com... Gente, vai ser ruim, né? O governo federal quase já não tem apoio. Você já imaginou se o Jorge Cajuru cumprir a ameaça, fica ainda mais difícil para o presidente Lula, né? Apesar do posto que ocupa, ele diz que não é recebido pelo petista e tem dificuldade de falar até com ministros, gente. Que situação a qual nós chegamos, né? Um parlamentar não consegue conversar, não consegue agendar uma visita, né, para conversar com o presidente da República, não consegue inclusive conversar com o ministro, né? Para piorar, o principal adversário do Cajuru, né, que é o Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, recebe, segundo ele, mais verba do governo e até indicou o chefe, né, do Codevasf em Goiás, né? Só para você ver, o tal Abelardo Vaz Filho, né? Ou o Lula resolve a situação que eu não aceito ser inferior ao meu inimigo, meu e dele, ou acaba tudo, declarou o senador do PSB. Ele disse assim: eu me sinto traído, né? Segundo o Cajuru, petistas tentam minar, né, sua relação com o Lula, dizendo que ele defende o ex-presidente Jair Bolsonaro diante do julgamento no STF sobre uma tentativa de golpe, e fez elogios rasgados, né, ao governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Talvez, gente, essa não, como se diz, o governo federal ir deixando o Cajuru de lado, porque o Cajuru é amigo também do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive um dos maiores amigos do senador Cajuru é o filho, né, do presidente, é o senador, né, lá, o Flávio Bolsonaro, né, que é filho do Bolsonaro. Então, né, e por causa disso, talvez, né, o governo federal pensa assim: esse cara aí, né, é dos dois lados, né, vai saber se ele é confiável ou não, né? Basta ver vários canais de esquerda aqui no YouTube, não, colocar o Cajuru, né, como uma pessoa não confiável dentro do Senado, né, em relação a defender o presidente Lula, e principalmente porque, né, essa amizade que o Cajuru tem, né, com a família Bolsonaro, e essa amizade que o governo, que o Cajuru tem com o Ronaldo Caiado, né, que é autodeclarado candidato a disputar as eleições para presidente em 2026. Fiz a defesa de Bolsonaro quando me perguntaram para mim se eu comemorei quando ele se tornou réu. Não comemorei porque ele nunca me fez mal e sempre me tratou bem. Me atendia na primeira chamada de celular. O Lula nem atendo, tem que ligar
para o ajudante de ordem. Aí é que está a diferença, gente. Veja só, né? Naquele tempo, porque teve até uma certa altura do mandato do Bolsonaro, o Cajuru apoiava o Bolsonaro. Daí depois, por causa da pandemia, todo mundo sabe que o Bolsonaro, que o Cajuru, né, ele enxerga muito pouco, né, tem visão baixíssima, digamos assim, tem diabetes, ou seja, é uma pessoa bastante doente. Ele foi contra a maneira com que Bolsonaro lidou com a pandemia. Ele acabou rompendo, né, com o Bolsonaro, entre aspas, né, já não apoiava ele mais em plenário como fazia antes, como ele faz hoje no mandato do Lula. Mas mesmo assim, sendo não apoiador do Bolsonaro, cada vez que ele ligava para o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro atendia, né? O próprio Bolsonaro atendia às demandas do senador Cajuru. E mesmo no governo do Lula mudou, né? Mesmo o Jorge Cajuru sendo o vice-líder do governo no Senado, né? Sendo apoiador do presidente Lula, no qual tem mais de 35 anos de amizade também, né? O próprio Lula não atende o celular, né? Ele tem que ligar para o ajudante de ordens, né? Para conversar com o presidente Lula. E isso, gente, não é apenas uma reclamação do Cajuru, né? É a reclamação de muitos senadores e muitos deputados, tanto da oposição quanto da situação. Diz que se for oposição é até mais fácil de ser atendido pelo presidente Lula do que alguém que o apoia. Então, meus amigos, o senador Jorge Cajuru, né, tá sentindo traído pelo presidente Lula, né? Cajuru conta 35 anos de amizade com Lula, iniciados, né, quando ele subiu em um palanque de campanha presidencial do petista em 1989 e acabou demitido da emissora para a qual trabalhava na época, né? Questionado pelo radar da Veja quem são os ministros que não o atenderiam suas ligações e nem sequer respondem suas mensagens, o Cajuru, né, que não tem papas na língua, falou na lata. Olha, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, não atende, né, o celular do Cajuru. O senador Renan Filho também não atende, né, que é o ministro do Transporte. A Margarete Menezes, que é ministra da Cultura, também não atende os apelos, não atende ligação do senador Jorge Cajuru. Lá no plenário, vários senadores vêm falar comigo que é melhor ser inimigo do Lula que aliado dele nesse atual momento. Ao contrário do Lula, que recebia senadores, deputados, empresários, jornalistas toda semana na casa dele, no Palácio do Planalto, todo sábado um almoço, era outro Lula, afirma Cajuru, lembrando-se dos dois mandatos presidenciais de 2003 e 2010. Agora, gente, a grande questão, né, desse afastamento do presidente Lula, né, de conversar com senadores, não é à toa, gente, não é à toa que hoje o governo sofre uma derrota em cima da outra no Congresso Nacional, né? Porque, segundo informações, a dona Janja, né, faz um pente fino, né? Ela tira o Lula, né, digamos assim, ela dificulta, né, o acesso ao presidente Lula. Isso é ruim para o presidente Lula, né? Se quem apoia ele não consegue conversar com ele, o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a deixar de apoiar o presidente Lula. E o Cajuru, né, gente, todo mundo sabe de que ele é, né? Para ele largar de apoiar o presidente Lula é dois toques, porque ele não tem papa na língua, o que vem na cabeça ele fala, né? Então, esse foi um recado muito claro para o presidente Lula. Ou ele muda o jeito que trata o Cajuru, ou então o Cajuru vai, né, deixar de apoiar o governo, porque ele está se sentindo traído, né? Até o adversário dele, né, que é adversário do Lula, também recebe mais verba do governo do que o próprio Cajuru, né? Então o governo federal tem que começar a pensar, né, tratar melhor quem o defende dentro do Congresso Nacional.